Olá, pessoal! Aqui é Hugo Folkers e mais um Folkcast. Hoje falaremos sobre vários temas atuais, sobre o Covid, a relação entre países. Hoje temos um convidado muito especial para mim. Conheço ele há mais de 25 anos. Ele está na França. Anteriormente tivemos o Hugo Cast, que falei com o Eliandro, que está no Reino Unido, em Leeds. E hoje, esse meu amigo Eduardo, que está na França. Vou apresentar ele agora, deixar ele se apresentar um pouquinho e vamos falar vários assuntos interessantes, até essa migração do brasileiro para a Europa, né? No caso do Eduardo, ele já é um cidadão francês, mas vocês vão entender a história toda. Eduardo, se apresente para o pessoal, por favor. Olá, bom dia a todos. Bom dia aí no Brasil, né? Boa tarde aí no Brasil e boa noite aqui na França. Pois é, eu sou Eduardo, eu sou de Nova Esperança, da mesma cidade do Hugo. A gente se conhece há mais ou menos 25 anos, este ano vai fazer 14 anos que eu estou morando na França e eu moro numa cidade do lado de Paris. Eu não moro em Paris, mas toda a minha vida se passa em Paris. Meu trabalho é em Paris, tudo é em Paris. Mas aqui com o sistema de transporte é muito fácil ir de um ponto ao outro. Eu gasto, por exemplo, daqui 25 minutos para ir ao meu trabalho. E é isso. Aqui a situação também está difícil por causa do Covid-19, né? E este ano eu pensei em comemorar meus 14 anos que eu moro aqui. Não pode comemorar, porque não pode ter aglomerações, né? Então a gente vai levando do jeito que pode nesse novo normal. Olha só, me diga uma coisa, tu trabalha com o quê e qual é a tua função aí? Eu trabalho no setor de hotelaria, e é o setor mais impactado nessa pandemia. A minha função é assistente executivo, mas antes de chegar nesse cargo, eu passei por todos os outros cargos abaixo. Faz 12 anos que eu trabalho com hotelaria. Comecei como camareiro e fui crescendo até chegar na função que eu estou agora. E o setor de hotelaria, tudo que é relacionado ao turismo, foi muito impactado pelo coronavírus. Inclusive, o hotel que eu trabalho fechou as portas no dia 18 de março deste ano, né? E ainda está fechado. Era para abrir na semana que vem e foi prolongado. Já vai aí para 6 meses fechado. Enquanto isso, estamos recebendo uma ajuda do governo, né? O auxílio emergencial daqui, que é 84% do salário. Eu sei que é indelicado falar isso, mas só para te fazer um comparativo, não, obrigado por falar, tá? O que seria em reais hoje isso, esse auxílio? No teu caso. 84 84% do salário, no meu caso, daria mais ou menos 1.700 euros. Ok, muito obrigado pela informação. A maioria das pessoas ganha um salário de 1.500, a maioria. E aí seria 80% deste valor, 84% de valor, que daria mais ou menos uns 1.200, 1.300, que dá para viver, mas é um pouco justo também, porque o custo de vida aqui é caro. Mas lembrando que na quarentena não pode ter aglomerações, não pode sair muito, a gente não acaba economizando um pouco. Com certeza. Aqui, não sei se tu sabe, você deve acompanhar pelas mídias sociais aí. Aqui teve um grande problema, desculpa, um grande problema em Uhum. relação ao auxílio emergencial. Foi votado R$ 600, o governo foi contra, mas os deputados votaram por R$ 600, e aí muitas pessoas não conseguiram. Teve pessoas que estavam marcadas como presidente, outros como governador, pessoas comuns, como político, outros como, assim, inúmeros motivos para eles não darem. Muitas pessoas ficaram sem, outras receberam, outros demoraram muito para receber a primeira parcela, e agora eles reduziram para R$ 300. O único problema é que as coisas subiram muito, a inflação está alta, e além de ser reduzido por R$ 300, o valor de compra diminuiu bastante. Então, não é R$ 300. O que você fazia com R$ 300 há 3 meses atrás, você não faz mais hoje. Isso é o nosso, é, infelizmente, é o que acontece no Brasil. E os franceses estão seguindo a risca a quarentena. Teve problemas aí, porque no Brasil, infelizmente, a gente teve vários problemas de aglomeração. Muita gente não está respeitando a quarentena, não está levando isso a sério. Nós já passamos de 150 mil mortes e já passamos de mais de 1 milhão de infectados, muito mais. Foi os últimos dados que eu tive, talvez atualizado também. E como tá aí, Eduardo?
A respeito da ajuda emergencial, aqui na França, não teve nenhuma burocracia para nada. No Brasil eu vejo que tudo é muito burocrático, tem gente ainda que não conseguiu receber nem a primeira parcela, ainda está tudo muito enrolado, as coisas não são claras. É muito complicado tudo no Brasil. Parece que, não sei, parece que as autoridades fazem de propósito para retardar o uso do dinheiro. Aqui na França, eu estive no Brasil, assim, só voltar um pouquinho mais atrás, eu estive no Brasil este ano, mais ou menos dia 20, 21 de fevereiro, eu saí daqui, fui pro Brasil, fiquei 3 semanas e voltei. Já estava meu voo marcado no dia 16. E nesse dia foi quando a França já estava dentro da pandemia, assim, um monte de gente sendo internada, tudo tal. E eu peguei o último voo da Air France para poder voltar para cá. Cheguei aqui no dia 17. O lockdown começava no dia 17 ao meio-dia, né? E aí eu tinha que, teoricamente, voltar a trabalhar no dia 19. O hotel fechou no dia 18. E aí eu passei a trabalhar uma vez por semana na parte administrativa para adiantar as coisas que tem que ser feito no escritório. Então eu trabalho uma vez por semana, pelo menos, né? Pelo menos isso faz a gente sair um pouco de casa. O lockdown no começo foi muito bem rigoroso, a polícia pegou em cima mesmo, foram 50 dias lockdown mesmo. Você não podia sair sem justificativa. Você fosse comprar um maço de cigarro, a polícia disparava na rua e perguntava onde você estava indo. Aí você tem que mostrar uma justificativa que a gente tem que imprimir da internet ou baixar no telefone e mostrar o documento de identidade. Se você estiver a mais de 1 quilômetro longe de casa, você teria que pagar uma multa de 135 euros. Se fosse pego a segunda vez, a multa era de 760 euros. Na terceira vez, 3.500 euros mais detenção. E isso tudo era muito. Então as pessoas não saíam, você só podia ir no mercado e voltar. E tudo isso com essa autorização. Como eu tinha que trabalhar uma vez por semana, eu tinha uma autorização do RH do hotel assinada. Eu era controlado quando eu saía daqui de casa, que eu entrava na estação de trem, e quando eu descia no metrô, que eu ia para o hotel, que eu trabalho perto do Louvre. E o controle foi muito bem acirrado, assim, sabe? Tinha toque de recolher a partir das 21 horas, ninguém na rua. E a polícia verificava. E em termos da burocracia, aqui foi muito mais desenrolado as coisas. Olha bem, eu estava de férias, o lockdown começou e eu não precisei fazer nada. A própria empresa fez os procedimentos necessários para que eu continuasse recebendo o meu salário, não normalmente, porque é 84%, mas na data normal. A data do pagamento não mudou, só que é o governo que me paga. Só que é o governo que paga o hotel e o hotel transfere para os funcionários. Então, eu não tive que fazer nenhuma solicitação administrativa e as coisas estão indo dessa forma. O auxílio emergencial para quem trabalha em hotel já foi prorrogado até o dia 31 de dezembro com 84% e o governo já estuda de prolongar isso até junho do ano que vem. Nossa. Tá bem avançado nessa parte aí. A respeito das pessoas aqui, as pessoas no começo respeitaram um pouco, e as pessoas que estão acima dos 30 anos, 35 anos, as pessoas que são um pouquinho mais velhas têm um pouco mais de consciência, mas os jovens de 30 anos para baixo não estão respeitando muito. Eles não estão respeitando muito, tanto é que os últimos casos deu uma aumentada nessa última vez agora, né? E tanto é que na França está com 9.784 casos confirmados atualmente, e desses casos todos, a gente tem 31 mil mortes. As mortes até que não tá tanto, assim, comparado com o Brasil. E nas últimas 24 horas morreram 46 pessoas. E de todo esse pessoal que está infectado, que faz... de todo esse pessoal que está infectado, tem... 500, mais ou menos 500 pessoas que estão em estado de reanimação, tipo na UTI, né, que se fala no Brasil. Eu entendi. Nossa, então vocês não podem reclamar do presidente Macron. O pessoal gosta muito dele, então as políticas públicas adotadas nessa questão de pandemia foram muito favoráveis aos franceses. Isso Sim, sim. Apesar que, bom, aqui é o país da revolução, né? é Aqui os verdade. franceses vão estar sempre reclamando, vão estar sempre exigindo, vão estar sempre criticando. Mas a popularidade do governo melhorou bastante. Mas no mês de junho, o governo estimou gastar mais ou menos, que eu acho que vai ser bem mais que isso, mas ele tinha aí um orçamento de 500 bilhões de euros para gastar com a pandemia. Tanto é que eu recebi da prefeitura aqui da minha cidade, prefeitura de uma cidade do lado de Paris, 2 máscaras de tecido reutilizáveis,
Para todo lugar que você vai, tem é, aquelas máquinas de pedal para você passar álcool gel, para a gente não ter contato, você pressiona com o pé e passa álcool gel. Isso tem em Paris, em parada de ônibus, entrada de metrô, entrada de trem, tem para todo lado, só não desinfeta a mão quem não quer. Nossa. Não, bem distribuído as coisas. Olha, sabe, eu sempre achei um país maravilhoso. Eu nunca estive aí. Eu estive perto, você sabe que eu morei no Reino Unido, né? Fui pra Sim. Escócia, fui pro Bali, fui para vários lugares perto, mas não cheguei a ir a Paris. E o engraçado é que eu sou apaixonado pelo hino. Eu adoro o hino francês. Eu acho muito bonito o hino francês. E Revolução Francesa, para quem não sabe, né, faz parte da história do Brasil, porque a Revolução Francesa, de certo modo, ela teve um impacto em vários países, né? Inclusive, acho que a palavra. Inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil. Inclusive, a palavra, se eu não me engano, cidadão, veio da Revolução Francesa, se eu não me engano, né? Um cidadão. Sim. Cidadão. Porque as pessoas naquela época não queriam ter nada, não queriam que fossem chamados com qualquer coisa relacionada à nobreza. Não podia utilizar nem madame, nem monsieur. E aí era cidadão. Era cidadão. Cidadão, cidadã, era sempre assim. Porque Cidadã. qualquer um que a situação estava tão assim na carnificina, tão exagerada, que se alguém usasse a palavra madame ou monsieur, essa pessoa poderia ser condenada. Porque lembrando que a guilhotina estava cortando cabeça a rolê nessa época também, né? Tu quer saber uma lei bizarra que tinha no Reino Unido? Que foi até cortada essa lei, tá? Que era assim, de todos terceiro sábado do mês, ou terceiro domingo do mês, você poderia matar um escocês e não ser preso. Ô, louco, bem Exato. estranho. Que estranho, né? Mas existia essa lei. Não existe mais, graças a Deus, né? Coitados dos escoceses, eu acho eles. Não, não é escocês, não. É escocês ou irlandês, eu acho, cara, se eu não me engano. Mas Irlandês. imagina que na França a lei da guilhotina, a pena de morte, ela existia até nos anos 70. Nossa, sério, eu não sabia. Há pouco, historicamente falando, Foi ontem, né? ontem. É, Foi foi ontem. ontem, historicamente falando. E então, como você perguntou do Macron, a popularidade do presidente está melhor, é que ele estava com a popularidade baixa. Bom, teve os coletes amarelos também, que também causou muito problema. Mas aqui, nesse país aqui, é um país da revolução. O povo francês é um povo muito exigente. Não é fácil governar esse país. Tem que ter sangue de barata, porque as pessoas, não importa quem estiver lá, eles vão estar sempre batendo em cima. Eles vão estar sempre Criticando. exigindo, criticando e batendo em cima. E tanto é que é um dos países, o país onde a gente tem mais direitos no mundo. Aqui tem direito para tudo. Você não faz ideia. Você não tem noção de como a gente tem direito aqui. E se quem mora nos Estados Unidos acha que tem dinheiro, imagina onde tudo isso começou, então. É verdade. Uma pergunta para as pessoas que ainda têm o sonho de ir para a Europa, né? Sabemos que vai ser muito difícil depois dessa pós-pandemia, né? Porque vai ser muito rigoroso entrar nos países. Com certeza, eu acredito que você vai precisar comprovar que você foi vacinado contra o coronavírus, contra o Covid-19. Muito provável. No meu país, eu exigiria isso se eu fosse o presidente, mas enfim. Como que é a rotina? Você consideraria hoje, tá? Há um tempo atrás tudo bem, mas hoje vale a pena ir? E a questão, ir e ficar ilegal, não vale a pena, nós sabemos que não, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião para as pessoas que têm o sonho de ir morar em Paris, ir morar no Canadá, ir morar em outros países, assim, que não seja o Brasil. Apesar que, quer conhecer teu país, saia dele. Eu sempre disse isso. Eu só conheci o Brasil quando eu saí do Brasil. Mas é a mesma coisa, a mesma visão que eu tenho. Então, o que eu falo para as pessoas é assim, sempre. Eu aconselho as pessoas não virem morar ilegal, porque não é bom você morar num lugar onde você não existe. A gente vê a polícia andando na rua, a gente troca até de calçada, né? Ainda mais hoje que tem mais tecnologia, então a polícia pode identificar quem está ilegal assim, de uma maneira muito mais rápida. E muitas vezes não passa nem do aeroporto. O que eu aconselho é assim, quem tem o sonho de morar fora, prepara as coisas certinho, não é impossível, é burocrático. É porque é mais fácil comprar uma passagem e vir. É mais fácil, esse é o mais fácil. Mas o correto mesmo é se preparar corretamente. Se preparar corretamente, aprender a falar uma segunda língua, que eu vim do Brasil falando um pouco de inglês, isso me ajudou um pouco também. Preparar os documentos para poder vir, porque existe visto para trabalho, dependendo do país que você vai. O Canadá, dá para você ir morar no Canadá, tem que fazer toda a preparação, tem que ir no consulado, é burocrático, tem que voltar, pagar isso, pagar aquilo outro. Tem um monte de coisa para fazer. Demora um certo tempo? Demora, mas pelo menos chega lá com o pé direito.
E depois, estando trabalhando legalizado, a probabilidade de virar cidadão no país ou de ter um visto permanente para continuar morando é muito mais prático. É muito mais fácil, quer dizer, na verdade. Então, eu não aconselho ninguém vir morar ilegal e depende qual é a finalidade dessa imigração. Tem gente que vem para a Europa, para qualquer outro país, Japão, um país onde o salário é melhor, para juntar dinheiro e depois voltar para o Brasil. Para fazer isso, a gente tem que levar uma vida bem difícil aqui, é quase miserável, porque o custo de vida aqui é caro. Eu vim para cá, eu escolhi morar aqui. Essa é a diferença. Então, eu moro aqui. Eu vivo aqui, eu saio, eu viajo, adoro viajar. E agora tá difícil com essa pandemia, mas eu Aposto, escolhi. pelo que eu te conheço, desculpa ter interrompido, aposto que já viajou para tudo que é país aí ao redor. Quais países você foi aí? Eu fui para vários países. Eu fui aqui na Europa. Eu já estive na Inglaterra várias vezes. Gosto da Inglaterra para visitar, não para morar. Já estive na Bélgica, já estive na. Como é que chama? Lá onde tem Auschwitz, Polônia, que é super interessante. Estive na Suíça, estive na Alemanha várias vezes, que meu irmão morava lá, agora ele está morando na Áustria. Eu estive na Já estive Alemanha. na Hungria, já estive na Hungria, em Budapeste, é maravilhoso. Portugal, Espanha, Itália. Isso aqui na Europa. Eu já estive no Marrocos, já estive nos Estados Unidos, na Argentina, bom, Paraguai também, né? A gente conta. Já estive também na Turquia, no Egito. No ano passado eu estive em Israel e também na Tailândia. Nossa, que bacana, Essas foram cara. as viagens mais longas que eu fiz, assim, porque eu gosto muito da parte histórica. E de todas essas antigas civilizações, o Egito é que eu sou mais apaixonado. Vai saber se você não for um cidadão egípcio há centenas de anos atrás? Então, enfim, Pois é. é engraçado, né? Você é um cidadão francês hoje e Uhum. o teu trabalho é um trabalho que não é um salário ruim, também não é um salário mais alto se digamos assim, do pessoal que realmente muito mais Uhum. que tem uma camada que ganha muito dinheiro, e uma camada que ganha menos. Só que esse mediano te proporciona você a viajar para outros países, a ter uma férias Uhum. adequada. E aí a gente faz a comparação com o Brasil, né, cara? Se você pensar, nada contra a França. A França, imagina, é um país que produz muita coisa, importa muita coisa também, porque ele não consegue Sim. ser sustentável em tudo. Mas se comparar a população, como que o Brasil não dá essas condições aos brasileiros? É isso que é as políticas adotadas. Isso é a diferença de um país para o outro. Eu faço a comparação porque o que diferencia o Brasil de outros países, ser terceiro e primeiro mundo, é as políticas adotadas. Isso faz a diferença. Imagina que aqui o cara não consegue ir do sul para São Paulo passar as férias, para você ver, para Bahia. É dentro do próprio país, cara. E o cidadão que é salário mínimo não tem essa possibilidade. Não consegue se planejar, não tem como. No Brasil tem duas coisas que eu olho assim muito. De longe a gente olha, a gente vê isso melhor, né? Lá dentro a gente faz parte do sistema e às vezes estando muito perto acaba não enxergando o que está na nossa cara. É o que acontece com muita gente. Existem dois fatores: a mentalidade do Brasil, que isso teria que trabalhar, a educação para poder mudar essa mentalidade, e as políticas públicas não têm nenhum pingo de vontade de fazer com que as pessoas pensem por si próprias. Porque se elas pensarem por si próprias, vão começar a exigir. Se elas começarem a exigir, vai atrapalhar Brasília. Então fica nesse círculo vicioso, dando esmola, que é praticamente migalhas do que eles dão como ajuda social. Enquanto aqui existe muita preparação para tudo. Eu já perdi as contas de quantos tipos de formação eu já fiz no meu serviço para estar sempre melhorando maneiras de falar, modos de falar, comportamento, como gerenciar pessoas. São cursos de capacitação que vai melhorando a pessoa como profissional. E também o linguajar das pessoas usado aqui, por mais que a situação seja difícil dentro de uma empresa, um funcionário que dá problema, coisa e tal, eu não posso aplicar certas frases. Eu não posso falar, faz o que eu estou mandando. Isso não se faz. A gente tem que ir junto, mostrar. Tem toda uma outra maneira de gerenciar, de lidar com as pessoas que eu aprendi aqui. E que Ah, se eu voltasse para o Brasil hoje para trabalhar, a minha maior dificuldade não é. A minha maior dificuldade seria conviver com as pessoas, por causa da mentalidade. Essa seria a maior dificuldade. esse é um ponto que eu queria chegar. Para as pessoas não sabem, no Reino Unido também é assim. Você chegou num pub e você não pode falar assim, eu quero tal cerveja. Eles nunca vão te vender.
É, Que na heavy eu poderia me vender, eu gostaria de ter aquela cerveja. É um costume de educação, de tratamento, que você chegar. E outra coisa, você vai pagar alguma coisa, jogar no balcão, o cara não recebe. Você tem que pegar na mão da pessoa, ela tem que devolver na tua mão. as coisas, Normas. tem umas coisinhas assim simples, sabe? Que às vezes a gente vê no Brasil, mas isso não muda também. O brasileiro é um povo assim bem receptivo. O brasileiro no geral ele é bem receptivo. E Sim, eu não vou no Brasil, às vezes eu vou com pessoas de fora, eles são bem receptivos. Mas eles têm outras visões. Eu acho que o Brasil está perdendo culturalmente a sua raiz e está se espelhando muito na cultura norte-americana. Esse visto de exatamente. fora é isso, porque você vai no supermercado no Brasil, por exemplo, você encontra Coca-Cola de 2 litros. Aqui você não acha, porque não tem esse incentivo de consumo desse tipo de bebida. 2,5 litros é normal no Brasil, né? É, Aí tem a edição especial de final de ano, 4 litros. Caramba, é um galão de Coca. É um galão de Coca-Cola. E isso incentiva as pessoas a comerem bastante, a beber bastante. Tudo é muito exagerado no Brasil. Aí tem aquele ditado no Brasil que fala que comida francesa não enche barriga, né? O pessoal às vezes brinca falando isso, sabe, a comida francesa não enche barriga. Não, não é que não enche barriga, é que eles comem a entrada, que é uma saladinha, o prato principal, que não é uma quantidade grande, depois vem a sobremesa, depois vem os queijos, depois a sobremesa, depois um café. Quando chega no café já tá bom, tá satisfeito, é o exatamente. suficiente. O importante não é a quantidade, é a qualidade. É aqueles três temas, né? É, É, pa- parece bom, tem uma boa aparência, um bom cheiro e um bom gosto. e a relação humanas aqui, ela é bem mais. Tudo aqui leva tempo, assim, certas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. No Brasil, se eu trabalho numa empresa e eu tenho um cargo de chefia, por exemplo, e eu tenho algum funcionário que está dando problema. Isso acontece em qualquer empresa, um funcionário que dá problema, que a gente tem que reprimir e tal, não sei o quê. O patrão do Brasil, às vezes, dá o quê? Uma advertência, duas, depois acaba mandando embora, nem perde muito tempo com isso. Aqui, para poder mandar embora, é complicado. A lei do trabalho aqui ela é bem forte. Agora eu estou mais na parte administrativa, então eu estou vendo esse outro lado também. E você não pode simplesmente despedir uma pessoa assim. Você tem que ter várias tentativas. Tem que tentar conversar, dar uma advertência, advertir essa pessoa várias vezes, reunir provas do erro que ela está sendo feito. E quando você tiver tudo em mão, que não tiver mais solução, que é o último, sim, sabe? Aí você dar a demissão para a pessoa. Mas isso é em último caso e com muita prova. Você não Entendi. pode demitir assim. Então, às vezes, por mais que a pessoa está dando trabalho na empresa, você tem que ter toda aquela diplomacia de conversar na calma, sem alterar a voz. Isso tudo eu tive que aprender aqui, porque eu era um pouco meio estourado também no Brasil, né? Eu tive que aprender aqui e realmente dar certo, dar resultado. Porque às vezes uma boa conversa de 1 hora, às vezes, resolve o problema e a gente não precisa mais discutir sobre isso. É a questão cultural mesmo, né? Olha, eu É. vejo o seguinte, por mais que as pessoas não acreditem no que eu vou dizer agora, eu acho que o Brasil perdeu um pouco da moralidade. As pessoas não sabem mais o que que é moralidade, o que que é aceitável, o que que é inaceitável. Hoje em dia as coisas se naturalizou muito, então a forma de tratamento das pessoas já não é mais importante. Se fulano rouba, fulano não rouba. Isso depende, não existe aqui o roubo hoje em dia, é como se rouba. Ah, daquele jeito tudo bem, ah, desse jeito aceitável. Então eu sempre digo que, na minha opinião, tá? O governo vem do povo. O cidadão que está lá governando, ele veio da gente. Então, eles são reflexo nosso. Eu não sei, é a impressão que eu tenho. Eu gostaria de estar errado. Mas se a gente fosse moralmente civilizado, nós não aceitaríamos as coisas que acontecem no nosso país. Porque na França, eu sei, porque às vezes eu vejo, eu vejo muito aquele jornal famoso tem aí, é o seguinte, se eles aumentam o imposto, o francês não precisa se organizar, eles não precisam se ligar para todo mundo, eles param, eles não aceitam as mudanças sem, não é, eles vão engolindo as coisas a esmo. Eu estou errado? O francês é muito nisso, né? Ah, o francês ele bate de frente. O francês do governo não vai fazer o que ele quer, não. Não é ele que governa. Ele é o cartão de visita do país, mas não é ele que governa. E as pessoas batem de frente mesmo, batem de frente mesmo. Que esse negócio de imposto ou qualquer outra situação, sabe? As pessoas não ficam no comodismo. Ah, tá bom, assim, vamos deixar assim. Elas não ficam, estão sempre se manifestando nas redes sociais, elas estão sempre se manifestando. Bom, nas redes sociais do Brasil eu vejo muita gente que se manifesta, mas gente que às vezes não tem muita noção de nada também.
Mas as pessoas vão para as ruas aqui agora que está tendo pandemia, mas sem pandemia, Paris tem manifestação todo final de semana. E nem todas as manifestações acabam no quebra-quebra igual os coletes amarelos. A grande maioria é bem pacífica, não acontece nada assim de quebrar as coisas. E como foi na época da Bomba? Bem rapidinho, assim, como foi a época que teve os ataques aí? Como é que você passou por isso? Um dos ataques eu estava aqui, que foi do Charlie Hebdo, e o outro, que foi do Bataclan, eu estava no Brasil. Eu estava em Londrina. E aí eu vi pelo jornal tudo que aconteceu. Inclusive, esses dias, faz uma semana, eu passei na frente de um dos cafés que levou bomba, né? Sofreu o atentado. Deve ter sido terrível. Foi, nesse período ficou pelo menos até uns 3 anos em seguida, o país ficou em vigia pirata. Vigia pirata quer dizer que alerta máximo. Esse alerta máximo quer dizer que a gente pode ser, revistado em qualquer hora, em qualquer lugar. E a gente é revistado para entrar em loja, para entrar em mercado, para entrar no trem, para entrar em qualquer lugar, a gente era revistado. Tinha que abrir a bolsa, tinha que mostrar o que tinha dentro. Justo, né? Eu lembro que eu fui no hospital, porque eu tinha que ir no hospital uma vez por mês, por causa que eu tenho vitiligo, essas coisas, tudo, então tinha um tratamento que eu tava seguindo, tô seguindo ainda, então naquela época eu tinha que ir no hospital uma vez por mês, e toda vez, antes de entrar no hospital, eu tinha que abrir a bolsa, eu era revistado, mesma coisa. E isso foi, assim, muito triste, porque meio que tirou a liberdade e as pessoas se reuniram para se manifestar a favor da liberdade. Estamos no nosso país, nós somos livres e queremos continuar sendo livres. Porque aqui é uma coisa que é bem diferente do Brasil, em que todo mundo sabe que esses atentados foi para os extremistas islâmicos, né? Todo mundo sabe disso. E a religiosidade aqui, o Estado laico aqui, ele é levado a sério. Nenhuma religião vai dar ordem no Estado. Aqui tá bem misturado. Não, aí tá misturado, tá bem misturado aí. Quer ver uma coisa interessante aqui? O Brasil está passando uma recessão muito séria. A gente vai voltar a se recuperar em 10 anos, com muita sorte. Tipo assim, o déficit primário tá assim, muito alto, a gente tá gastando muito mais do que tá arrecadando. Por isso, segundo o governo, está reduzindo o auxílio emergencial. Só que o governo está dando um perdão para as igrejas de 1,5 bilhão de reais de imposto. Agora imagina. Eu vi isso. Olha o absurdo, né? Porque o cara, se ele tem um carro no nome da igreja, ele não paga imposto. Se ele tem uma casa no nome da igreja, ele não paga IPVA, IPTU, essas coisas, entende? E são várias coisas. Então, isso que, se você pensar bem, isso abre margem para lavar dinheiro, porque se eu abro um culto religioso, eu posso fazer coisas ilícitas e posso lavar o dinheiro lá no culto, porque eu falo que foi o fiel que deu. Quem vai dizer que não? E não tem que pagar imposto. Não, mas sem contar que, além de ter essa parte das igrejas que não pagam, igrejas e templos que não pagam impostos, também tem a privatização no Brasil, que é feito de forma toda errada. Eu não sou contra a privatização. Quando eu falo isso, as pessoas, você é comunista. Que é assim agora, né? Não concordou com o governo, é comunista. Eu não sou contra a privatização. Aqui foi feita privatização, né? Na Inglaterra foi feita a privatização. Eu sou contra o método que foi feito. A Vale do Rio Doce, por exemplo, foi privatizada nos anos 90 por 90 vezes foi dado, né? O seu valor de mercado. A pessoa que comprou a Vale do Rio Doce, que depois passou a chamar só Vale, não tirou R$1 do bolso, foi a própria Vale que se pagou, quer dizer, que pagou o BNDES com dinheiro público. E aí eu pergunto, a privatização foi boa para quem? O pessoal de Mariana que não foi, né? Claro que de não. Bento Rodrigues também não, e de Brumadinho também não. Aí teve a privatização também das teles. Para que no governo Temer ter mais de 100 milhões perdoados? É isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Quer dizer, a gente socializa o prejuízo e privatiza o lucro. É bem isso aí. O que acontece? Vamos comparar o Brasil como sua casa e sua finança. Você imagina se você tem um carro, apartamento, você tem vários bens, e você começa a vender seus bens porque você quer um dinheiro rápido. O que vai acontecer no futuro? Você não vai ter o dinheiro, não vai ter seus bens e vai ficar na pior. É isso que é o futuro do Brasil se continuar nessa política. A política hoje, não estou falando de presidente, não estou falando de governador, não estou falando de prefeito, de ninguém. Estou falando a política adotada no momento.
numa crise econômica gravíssima, mais de 150 mil mortos, né, pelo Covid, sem ministro da saúde, que nós temos hoje é um cara do exército, que não sabe nada de saúde pública. Eu sei porque eu trabalhei 6 anos dentro de uma secretaria de saúde, eu sei o que estou falando. Não basta você tem que saber lidar com isso. E é muito complexo, principalmente um país que nem o Brasil. E é isso que está acontecendo. A maioria dos governantes hoje vem do Exército. Nada contra o Exército, que é uma instituição que eu amo de paixão. Fui soldado, não me arrependo, faria de novo, amo o Exército, mas eu acho que o Exército tem que fazer coisas do Exército, o Legislativo coisas do Legislativo, e não pode misturar alhos com bugalhos, que nem a religião muito envolvida na questão da política. Né? A nossa Constituição diz que a religião não pode, nada religioso pode se intrometer na política. Isso está na Constituição, mas infelizmente a Constituição só é um livrinho que está em cima de uma mesa de alguém que hoje no Brasil não vale muita coisa. Infelizmente. Mas as pessoas não têm consciência que o poder de uma democracia está na mão deles. Enquanto continuar essa polarização que está no Brasil, vai ser complicado, porque está assim, as coisas estão assim. A TV Globo estava metendo, malhando o Lula na época, antes do Lula ser preso. Até então estava bom. Agora começou a pegar no pé do Bolsonaro, as pessoas, os bolsonaristas, já xingam a Globo. Então, os fins não podem justificar os meios. Nunca, isso eu concordo. Se a pessoa é anticorrupção, ela tem que ser anticorrupção, contra A, contra B, contra C, contra todo mundo. Eles têm que colocar isso na cabeça. Não tem políticos de estimação, né? Exatamente. O judiciário é ótimo, desde que prenda o Lula. Mas se for investigar o Bolsonaro, não presta. Então, ou a gente limpa o país, ou senão não vai dar, porque outros roubam, passam a mão na cabeça, e outro rouba, não é perdoado. Essa polarização, ela é até boa num certo ponto, mas quando ela fica num nível que dá para discutir. Não dá para discutir política com ninguém no Brasil, é discutir e brigar, porque as pessoas não têm nada. É uma política esquizofrênica coordenada por psicopatas. É a visão que eu tenho. É uma política esquizofrênica e está sendo governada por psicopatas. Tanto lado. Eu não sou esquerda nem direita, nem centro. Infelizmente, eu não tenho opções. Eu sou eu. Sim. Olha, esse podcast já está indo bem longe. Eu acho que nós ficaríamos aqui horas e horas falando, porque está bem legal. O assunto está muito bom. Mas, infelizmente, o que é bom dura pouco. E vamos ter que encerrar. Vou deixar você fazer suas considerações finais. Quero agradecer muito, muito mesmo você disponibilizar o seu tempo para estar aqui conosco, para compartilhar essa vivência tua aí na França, né? E eu vou ter que juntar uma grana para ir te visitar, porque com certeza eu vou gastar tudo em restaurante, porque a primeira coisa que eu faço quando chegar no país é conhecer a culinária, né? Eu sou apaixonado por culinária. Então... mas estando com alguém que é do país, a gente não vai em restaurante caro. Eu conheço lugar que a gente pode comer bem sem gastar uma fortuna. Ah, então tá bom. É que nem quando eu fui pra Amsterdã. Todo mundo vai pra Amsterdã com finalidade de... Com certeza, né? E eu não, eu fui pra comer e beber a cerveja lá, que era o que eu mais queria. E conhecer o país. Eu ainda não fui pra lá ainda, eu tenho que ir pra lá. Tô combinando com o Daniel, inclusive, de ir pra lá. Ah, o Daniel deve adorar. Daniel deve ter ido. Combinando com o Daniel, inclusive, de ir pra lá. Eu ainda não fui, acho que eles já foram, ele e a mulher dele. Mas eu ainda não fui, a gente tá combinando de ir pra lá. Então tá bem, manda um abraço pra ele também. Então tá, quero você que você despeça aí do pessoal e faça as considerações finais. Fique à vontade. Eu só tenho 2 coisas rapidinho para falar. A respeito do Brasil, o pessoal tem que se unir, tanto direita e esquerda. Se é todo mundo anticorrupção, que seja anticorrupção, sem olhar o partido. Vamos lá se manifestar e criticar aquilo que está errado. E a segunda consideração é, se alguém tem intenção de ir embora, se prepare antes. Leva um certo tempo, talvez 1 ano, 2 anos, às vezes até mais, mas é melhor. O resultado vem, né, de uma maneira mais concreta do que comprar uma passagem e assim trabalhar sem documento. É o conselho que eu dou para as pessoas. Tá certo. Muito obrigado, Eduardo. Pessoal, aqui estamos no fim do Folkcast. Muito obrigado por vocês que acompanharam até agora, assistiram, teve paciência. Não esqueça de deixar um like, compartilhar esse vídeo, ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.